Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Estou aqui de novo para uma meditação sobre a fé, a esperança e a caridade. A fé e a esperança e a caridade é o essencial na vida do ser humano. É impossível viver sem fé, esperança e caridade. Fé, esperança e as boas obras de caridade. Fé, esperança e caridade são três irmãs que caminham juntas. Uma depende da outra. Se faltar uma, as outras duas não subsistem. Se faltar a fé, a esperança e as boas obras de caridade não existem. É impossível ter fé. É impossível ter esperança sem a fé. Sem a caridade, a fé é morta. Diz São Tiago, a fé sem a obra é morta. Meus irmãos, minhas irmãs, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé sem obras poderá salvá-lo? Tiago, capítulo 2, versículo 14. O poder da fé na oração. A oração é o alimento da fé, esperança e caridade. A oração é o alimento da alma. A oração alcança a misericórdia de Deus. A oração do pecador que se converte amolece o coração de Deus. Sem fé, esperança e oração e recolhimento, Deus não atenderá nossos pedidos e nossas necessidades. Deus, em sua misericórdia, sempre está pronto para atender o pecador, quando ele se converte, e fazer orações e penitências. Dizem que a oração de um pecador é a fraqueza de Deus, e é verdade. Deus é Pai, o Pai da misericórdia. Jesus, na parábola do filho pródigo, na parábola do filho pródigo, ele quis mostrar a radiografia do amor e misericórdia de Deus, na pessoa do Pai do filho pródigo. Assim disse o filho quando estava sofrendo necessidade, longe do pai. Assim diz o filho quando estava sofrendo necessidade, longe do pai. Ele disse, eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Pelo menos trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o e beijou. Lucas capítulo 15, versículo 18 e 20. Assim também acontece com o pecador que se afasta de Deus e sofre as suas consequências, e quando volta, Deus o acolhe de braços abertos. Assim também acontece com o pecador que se afasta de Deus e sofre as suas consequências e volta, Deus o acolhe de braços abertos. Deus não resiste o pecador que converte e volta para ele. Jesus disse, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão. Lucas capítulo 15, versículo 7.
Abraão na presença de Deus. Sodoma e Gomorra estava para ser destruída. Abraão aproximou-se de Deus. Ele disse: exterminarei o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Quereis realmente exterminá-los? E Abraão foi perguntando e diminuindo, e Deus respondendo assim: em razão desses justos, eu perdoarei a cidade. Abraão foi diminuindo em número até chegar a 10. E Deus disse: se encontrar lá 10 justos, eu não destruirei por razão desses 10. Gênesis capítulo 18, versículo 22 a 32. Deus disse: se encontrar lá 10 justos, não destruirei em razão destes 10. Aqui a gente veremos a oração de Abraão mudou o coração de Deus. Mas não havia lá mais de que 3 justos. Deus, através de seu mensageiro, retiraram da cidade somente Ló e sua mulher e as 2 filhas. Os 3 jovens mensageiros de Deus disseram a Ló: salva a tua vida e não olhem para trás. Mas a mulher de Ló, ouvindo os estrondos do fogo que destruía a cidade, olhou para trás e transformou-se em uma estátua de sal. Ló e suas 2 filhas seguiram em frente e foram salvos. O poder da fé na oração é intercessão pelos outros. O poder da fé na oração e intercessão pelos outros. O povo hebreu no deserto, quando pecaram contra Deus, Moisés ora por eles, pede perdão e intercede pelo povo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: o Senhor, por que se acende a tua ira contra o seu povo? Ele disse assim: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o seu povo? A pedido de Moisés, Deus acalma sua ira e não extermina o seu povo no deserto. Êxodo capítulo 32, versículo 11 a 14. Abraão intercede a Deus por Sodoma e Gomorra, e Deus disse: se encontrar lá 10 justos, não destruirei em razão desses 10. Moisés, com a fé na oração, intercede a Deus pelo seu povo, e ele desiste de exterminar aquele povo pelos seus pecados. Maria intercede seu filho Jesus nas bodas de Caná, da Galileia, e Jesus mesmo dizendo que ainda não tinha chegado a sua hora, mas ele, para atender o pedido de sua mãe, realiza o primeiro milagre, transformando água em vinho. Nesses 3 casos, fica bem claro que a fé e oração e intercessão pelos outros, por Deus, é muito válido e importante. Como podem ter cristãos que ainda não acreditam? Como pode ter cristãos ainda que não acreditam na intercessão e diz que confessa direto com Deus e despreza a intercessão de Maria e de todos os santos?
e diz: só Cristo basta, não preciso de intermediário. Aqui na Terra, quando vai ao juiz sem levar um bom advogado, aqui na Terra, quem vai ao juiz sem levar um bom advogado? Com certeza a causa é perdida. Talvez o juiz nem atenda. Então é importante a gente acreditar na intercessão a Deus pelos outros. Por isso é muito bom a gente rezar pelos outros. Eu rezo sempre, as minhas orações é mais pelos outros, pela família, pelo país, pelas famílias, pela igreja e por todos, do que peço para mim mesmo. É importante a intercessão para os outros. Pela fé, Abraão tornou-se pai de um grande povo. Aqui é o valor da fé, o poder da fé e a obediência a Deus. Pela fé e obediência a Deus, Abraão tornou-se pai de um grande povo, pai de inúmeras gerações. Moisés, pela fé, acreditou em Deus e libertou seu povo da escravidão do Egito. Pela fé, pelo acreditar em Deus, Moisés tira aquele povo do Egito. Pela fé e oração e penitência, os ninivitas salvaram a sua cidade da destruição que estava previsto por Deus. Os ninivitas converteram, fizeram penitência, escutando a palavra de Jonas, que pregava penitência na cidade. Eles fizeram oração e penitência e salvaram a cidade. Deus não destruiu a cidade. Então isso mostra muito bem que a oração do pecador amolece o coração de Deus e faz Deus mudar o seu decreto. Pela fé, todos os doentes que foram curados por Jesus, Jesus lhes dizia: vai em paz, tua fé te salvou, e não peque mais. Pela fé de sua mãe, Maria, Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná. Deus não realiza nada em nós sem que fazemos nossa parte. Deus não realiza nada na pessoa que a pessoa não queira. Sempre a pessoa tem que querer, tem que pedir e Deus atende. A misericórdia de Deus espera. Ela não vai atrás de ninguém. A misericórdia de Deus não salva os pecadores que não se converterem. Ela não salva ninguém que permaneça no pecado. A misericórdia de Deus espera a conversão do pecador. Ele chama para a conversão e espera. Não devemos acreditar cegamente na misericórdia de Deus, a ponto de viver em pecado, confiando que no fim de sua vida a salvação é certa. Isto não está escrito, que todos os pecadores e blasfemadores participarão da comunhão dos santos. Isto é heresia. Dizer que todos os pecadores vão ser salvos, vão participar da comunhão dos santos, mesmo morrendo em pecado, isso é heresia. Porque quem morre em pecado mortal e não quis converter, pecou contra o Espírito Santo e o lugar dele é no inferno. A justiça de Deus não aceita o pecador que não se converte. Deus é misericordioso, mas também ele é justo. Ele age pela justiça. A misericórdia espera até que o pecador se converta e volte. Vejamos isso como foi o pai do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo diz assim: o pai do filho pródigo não foi atrás do filho, apenas esperou sua volta. Se ele não voltasse, com certeza morreria na miséria e no pecado. Assim também é Deus em sua misericórdia. Espera até o fim dos tempos. Depois do fim dos tempos, virá
apenas sua justiça. Depois dos fins do tempo já não tem mais misericórdia, já só terá justiça. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, não deixe para a última hora a sua conversão. Não confie que Deus salvará de qualquer jeito. Não confie que de qualquer maneira Deus vai te salvar da fim da vida. Não, isso não é verdade, isso não é. A misericórdia de Deus sempre espera. Ele espera o pecador se converter, como fez o pai do filho pródigo. Esperou o filho voltar, para depois, quando viu o filho voltando, ele correu ao encontro e abraçou e beijou. Assim é Deus, espera. Deus, a misericórdia de Deus não vai atrás de ninguém. O amor, sim, o amor vai atrás da pessoa, chama pelo amor. Se a pessoa não obedece, ele chama pela dor, pela doença, pelo sofrimento. Deus chama a conversão os pecadores. Fé, esperança e caridade, dessas três, só uma vai até Deus. A fé e a esperança e caridade, só a caridade prevalece depois da morte. Não há caridade sem amor. Caridade não é só dar esmola. Muitas vezes damos esmola para livrar do pedinte. A esmola dada sem amor não vale nada. Está escrito em Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Se eu distribuo todos os meus bens e entrego meu corpo para queimar, para ser queimado, mas não tenho amor, nada me serve. Coríntios capítulo 3, versículo 3. Então não adianta a esmola ser com caridade e com amor. A verdadeira doutrina de Jesus Cristo é o amor. Tudo o que fizer, faça com amor. Tudo que você fizer, faça com amor. Porque sem o amor nada tem valor. Nem pode distribuir todos os seus bens, vender os bens, distribuir para os pobres, entregar o corpo para ser queimado. Se não tiver caridade e amor, nada valeu. A verdadeira doutrina de Jesus Cristo é o amor. Tudo o que fizer, faça com amor. A fé e a esperança acabam no dia da nossa morte. A fé e a esperança só acompanham até o dia da morte, mas o amor e as obras de caridade acompanham a alma até junto de Deus. No julgamento final, Jesus dirá para os que estiverem à direita: vinde bendito de meu Pai, possuir o reino que está preparado desde o começo do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive nu, me vestiste, preso e me visitaste. E depois ele vai dizer aos que estiverem à esquerda: afastai de mim, malditos, ide para o fogo eterno, porque tive fome, me deste de comer, não me deste de comer. Tive nu, não me vestiste. Tive preso, não me visitaste. E assim por diante. Meus queridos, quando der uma contribuição ao pobre, dê a ele também um sorriso, demonstre compaixão e com certeza ele se sentirá mais feliz. Esta esmola com amor te levará até o céu no fim da sua vida. Reza o terço todos os dias, pois o terço é a segunda melhor oração. Segunda melhor oração que temos, porque a primeira melhor oração é a confissão dos seus pecados e a comunhão na celebração da Eucaristia. Essa é a oração mais perfeita que tem, é o arrependimento dos pecados, a confissão e a comunhão
na Eucaristia, na celebração da Eucaristia, na celebração da missa. É a oração mais importante, mas depois desta, a primeira é o terço. Seja verdadeiro devoto da Virgem Maria, até porque sem Maria Santíssima não há salvação. Seja devoto de Maria Santíssima, porque sem Maria não há salvação. Isso porque sem Maria não há, sem Maria e Jesus não teria vindo. Isso porque sem Maria, Jesus não teria vindo até nós. Jesus Redentor, caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Maria é a corredentora. Ninguém vai a Jesus senão por ela. Por meio de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E por Maria, e por Jesus e Maria, a salvação veio ao mundo. Isso é importante, que por um casal, no começo da criação do ser humano, por um casal, a desgraça entrou no mundo. E por outro casal também, Jesus e Maria, sua mãe, a salvação veio até nós, veio ao mundo. Salve Jesus e salve Maria. Fica com Deus. Muita fé, muita esperança, muita caridade. Que a caridade, a esperança e a caridade que leva até Deus. A fé e a esperança morre na nossa morte, ela acaba, mas a caridade e as boas obras acompanharão nós diante de Deus e ela responderá pela nossa, em defesa da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.